Bem-vindos ao podcast comemorativo dos 25 anos da cooperação técnico-científica entre a Universidade Federal do Ceará e a Ericsson, através do Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio, o GTEL. Teremos uma conversa sobre o passado, o presente e o futuro dessa longeva cooperação entre academia e universidade. Estão comigo dois convidados muito especiais. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Rodrigo Porto Cavalcante, coordenador, fundador do GTEL, e também eu lidero os projetos dessa cooperação entre a Ericsson e a UFC. Como eu disse, temos dois convidados muito especiais que irão conversar comigo sobre essa cooperação tão longeva, tão bem sucedida, que são o professor Charles Casimiro Cavalcante, professor da Universidade Federal do Ceará, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações. Charles também ocupa hoje posições de representação acadêmica relevantes na CAPES, no CNPq. E por último, mas não menos importante, é vice-coordenador do GTEL e, há muito tempo, né, Charles, foi um estudante de pós-graduação também, dos primeiros, né, que se envolveu com as atividades dessa cooperação, com os projetos bem iniciais dessa nossa cooperação. Portanto, é alguém que tem uma vivência muito ampla em vários aspectos da vida acadêmica, inclusive na história do GTEL e da nossa cooperação. Obrigado, Charles, pela disponibilidade. Obrigado, Rodrigo, pelo convite e a oportunidade. É um grande, grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Charles. Conosco também temos a doutora Maria Valéria Marquezini, pesquisadora da Ericsson e responsável, a Valéria coordena as atividades de cooperação da Ericsson do Brasil com diversas universidades, entre as quais nós nos orgulhamos muito de fazer parte desse grupo. Muito bem-vinda, Valéria, agradeço a sua disponibilidade. Obrigada, Rodrigo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje, afinal nós estamos comemorando bodas de prata, certo? Exatamente, Rodrigo, Charles, nós estamos juntos, né, trabalhando juntos há 25 anos, né? Então é um prazer estar aqui hoje. Obrigada. É verdade, você foi precisa, boda de prata, não poderia ter uma denominação mais apropriada, enfim, né, que representa de fato um casamento, né, porque nada dura 25 anos se não for realmente muito sólido, né. Valéria, então eu queria começar justamente convidando você para falar um pouco da Ericsson, né? Essa empresa centenária, de grande impacto na história das telecomunicações, da qual nós nos orgulhamos muito de sermos parceiros. Eu tenho aqui um slide com algumas informações que você forneceu, que você pode elaborar um pouco e falar para o público em geral, para os estudantes, enfim, para toda a sociedade que vai estar acompanhando esse podcast, o que é a Ericsson, o impacto da Ericsson e esses números tão representativos que a Ericsson tem no Brasil e no mundo. Obrigada, Rodrigo, obrigada pela oportunidade. A Ericsson é uma empresa multinacional sueca, líder no setor de telecomunicações. É uma empresa que investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, ela tem uma presença muito marcante, né? Esse ano, em particular, nós estamos comemorando 100 anos de operação aqui no Brasil, então, para a gente é um ano muito importante, né? O centenário da Ericsson aqui no Brasil. No ano passado, nós comemoramos 50 anos de operação, de atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para quem não sabe, a Ericsson tem um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cuja sede fica na cidade de Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo, né? Além disso, a Ericsson aqui no Brasil também conta com uma fábrica, então nós temos produção local. E ano que vem, a fábrica estará completando 70 anos de operação. Então, é realmente uma longa história, né, aqui de presença da Ericsson no Brasil, de contribuições importantes. E com relação à pesquisa, nós iniciamos a operação de pesquisa aqui no Brasil em final de 99, 2000, né? E o GTEL iniciou, estava conosco nesse momento, porque no início das operações de pesquisa, o nosso foco era a cooperação com universidades. Nós não tínhamos atividades de pesquisa
que a gente chama in-house, né, dentro da empresa. Então, nós tínhamos cooperações com universidades. Hoje, nós temos também um grupo de pesquisa interno, né, a Ericsson, e mantemos as cooperações com universidades. Então, desde final de 99 e 2000, nós já executamos mais de 200 projetos em cooperação com a academia. Nós tivemos parceria com pelo menos uma instituição em cada região do país, né, desde o sul até o norte. Nós geramos mais de 220 famílias de patentes, mais de 1.000 publicações, acho que já estamos perto de 1.500, alguma coisa assim, mais de 300 teses de mestrado, doutorado, e mais recentemente nós fundamos um centro de pesquisa em engenharia, é uma parceria entre Ericsson, FAPESP e Unicamp, com foco em redes e serviços de comunicação. Então, é o primeiro centro relacionado a telecomunicações, né, da FAPESP. E nesse centro, hoje, nós temos mais de 50 pesquisadores associados de mais de 10 universidades diferentes. Então, com essa iniciativa, nós conseguimos expandir o nosso ecossistema de parceiros universitários. Perfeito, Valéria, perfeito. Uma excelente explanação da história, né, dessa trajetória dessa empresa, uma empresa de grande relevância, a Ericsson. Para quem estuda a história das telecomunicações, sabe que a Ericsson esteve realmente no olho do furacão dessas revoluções tecnológicas, principalmente da telefonia móvel, celular, lá quando ela surge, né? E toda essa evolução, que a gente vai falar um pouquinho, não vou adiantar os assuntos, vamos falar um pouquinho dessa evolução também da telefonia móvel, tá? Mas só para reforçar que a Ericsson tem estado, continua estando no centro dessa evolução. Para muitos do público pode parecer um pouco distante, essas gerações de repente elas chegam, mas tem muito esforço e muito trabalho por trás disso. Eu acho que o nosso podcast de hoje vai, de certa forma, falar um pouco também sobre o esforço de engenharia que há nos bastidores para que a grande massa da população mundial hoje disponha dessa tecnologia de telecomunicações tão fantástica, tão ágil, tão veloz, que nos provê tantos serviços. Então é um pouco o nosso também, né, o pano de fundo da nossa conversa é o esforço de engenharia, de pesquisa em engenharia, que nos permite ter essas pequenas grandes maravilhas nos nossos bolsos, são os smartphones. Mas então, eu queria fazer a contraparte, Valéria, do que você falou sobre a Ericsson e das cooperações que a Ericsson tem aqui no Brasil com universidades, justamente falando da parte que nos cabe nesses 25 anos, como você falou, nós começamos juntos, né? Quer dizer, a Ericsson começou a sua atividade de pesquisa propriamente aqui no Brasil há 25 anos e nós estávamos lá nos primeiros contratos que foram assinados, iniciando essa cooperação junto com vocês, no momento em que vocês iniciavam essa atividade. E aí nós temos um registro também de alguns números, né, de alguns indicadores, né, de mais de 30 projetos realizados, né, daqueles 1.000 e poucos papers que você mencionou. A gente contabiliza aproximadamente 500 artigos, né, que foram gerados através dos projetos de cooperação. 3 livros, a parte de patentes, você tem os números melhor que eu, mas eu sei que é um número relevante também, a nossa cooperação, a nossa participação, né, dentro do portfólio que foi gerado a partir das cooperações com as universidades. Em algum momento também nós tivemos ligado aqui aos nossos projetos a melhor tese de engenharia elétrica, a melhor tese de doutorado de engenharia elétrica do país, né, premiada. Também cerca de 1/3, né, daquelas teses e dissertações de mestrado e doutorado que você mencionou foram aqui, né, na Universidade Federal do Ceará. Daqui a pouco o professor Charles pode falar um pouco também sobre como evoluiu o nosso programa de pós-graduação e certamente com a contribuição que essa cooperação teve para a consolidação dessa área de telecomunicações aqui na Universidade Federal do Ceará. Eu vou falar mais um pouco à frente sobre os padrões 3G, 4G, 5G e como a nossa cooperação contribuiu. E um outro aspecto, né, Valéria, que eu vou falar também, já destacando, mas a gente pode aprofundar, é as oportunidades de estágio, né, que a Ericsson oferece aos estudantes da UFC, estágios
técnicos científicos, né? São estágios realmente de engenharia, de estudantes que vão para a sede da empresa, vão para os laboratórios da Ericsson, vão se envolver com a linha de frente do desenvolvimento tecnológico. E eu estive contabilizando aqui, nós praticamente, né, nesses 25 anos, ano sim, ano não, nós temos uma pessoa, um ano inteiro, né, um estudante, tipicamente um estudante de mestrado, mas a maioria das vezes de doutorado. Nós tipicamente temos um ano sim, um ano não, um estudante da UFC em algum laboratório da Ericsson, em algum lugar do mundo, né, trabalhando, né, para a Ericsson, mas no contexto da nossa cooperação, né, no contexto de algum projeto conjunto. Então, é uma relação ganha-ganha. O estudante sai com uma formação diferenciada, a universidade cumpre melhor a sua missão, né? A empresa também recebe, né, um recurso humano qualificado para contribuir com suas atividades. Então, Rodrigo, pois não, Valéria. Me permite uma parte com relação aos estágios, né? Eu vejo assim que é uma experiência, como você disse, é um ganha-ganha e fortalece muito a cooperação. Eu acho que a partir do momento que você tem um estudante indo para a empresa, vivendo, né, o dia a dia ali, aprendendo a cultura, entendendo um pouco melhor a cultura da empresa, quer dizer, quando ele volta para a universidade, né, ele pode transferir isso para o grupo, né? Então, acho que todos esses estágios que nós tivemos ao longo dessa parceria contribuíram, né, para que hoje o GTEL tenha essa cultura muito próxima, né, e tão aderente à Ericsson, né? Claro, temos diferenças, somos uma empresa, vocês são um grupo de pesquisa em universidade, mas assim há um entendimento muito grande, né, de ambas as partes. Então, acho que eu vejo que os estágios têm um papel muito importante nesse sentido. Perfeito, Valéria, perfeito. Eu queria justamente na sequência, destacar esse foco nas pessoas, né? E a gente começou a falar sobre isso naturalmente, né? Sobre a missão da universidade. Eu gosto de dizer que a universidade tem essa missão dupla: gerar conhecimento e formar pessoas. O que é que vem antes ou depois tem algum debate, né, Charles? Exato. Eu coloquei o gerar conhecimento na frente, mas, enfim, eu diria que são duas metas interligadas e inseparáveis, né? E acredito, inclusive, que a pesquisa, que é a vertente universitária que gera conhecimento, ela é talvez hoje, no século XXI, a grande força formadora, né, dos estudantes, ou seja, eles precisam aprender a gerar conhecimento, né? Se a gente fosse fazer uma junção aqui, a missão passa a ser formar pessoas que gerem conhecimento, né? Então, nesse slide eu quero destacar o alto grau de alinhamento, isso é um ponto importante, né, entre os projetos da cooperação e esse processo formativo dos estudantes, né? Ou seja, buscamos, obviamente, habilidades técnicas, conhecimentos técnicos, né? Aí eu comento aí as publicações científicas dos estudantes. Isso é importante, né, Charles? Porque uma coisa interessante dessa cooperação, você poderia comentar, é que as publicações são com os estudantes, né? Não é uma publicação solta, os estudantes participam ativamente, você foi parte desse processo, tanto como estudante há muito tempo, mas também na linha de frente como pesquisador principal que liderou projetos aqui conosco, né? Então, Rodrigo, é importante de fato essa questão, porque... Bom, primeiro que você estava falando, né, a Valéria mencionou bodas de prata, e a gente se dá conta que eu estou aqui desde o início, né, da colaboração, então a gente se dá conta de que o tempo passou rápido, e às vezes você nem se dá conta de fato de como isso lhe afetou, né? Então, um pouco meia vida, né, a gente passa nessa colaboração ainda, né? E esperamos que sejam muitos anos a mais. E esse aspecto da formação, ele é de fato muito relevante, né? Eu acho que a nossa colaboração, ela tem essa diferença marcante para outras, onde o foco
está no estudante. O estudante é, vamos dizer, o motor principal. Óbvio que o corpo de pesquisadores mais experientes, ele contribui com alinhamento, direcionamento, mas o trabalho da ponta, ele está sendo feito pelo estudante através do seu trabalho de pesquisa, buscando os seus resultados, trabalhando nesse aspecto de produção de ciência e de conhecimento aplicado na indústria, em problemas reais, não necessariamente com uma dinâmica temporal imediatista, né? Assim, isso é um destaque que merece ser falado sobre a parceria com a Ericsson, que, diferente de outras parcerias industriais, verificam e visualizam o impacto da pesquisa, ou seja, o impacto real daquilo você só vai perceber em alguns anos. Tem um ciclo que você vai falar, acredito, na sequência, sobre esse ciclo de pesquisa e desenvolvimento que nem sempre a gente consegue com outros parceiros, e isso tem sido bastante salutar e relevante com a Ericsson. Em termos mais globais, né, assim, globais no sentido da parceria como um todo para o desenvolvimento do país, como eu disse, eu estou aqui desde o começo. No início, eu me lembro que o GTEL era uma das instituições, né, de parceria. Tínhamos várias instituições mais renomadas do que a UFC à época, e que nós vimos o crescimento dessas instituições, vamos dizer, a dinâmica também natural de fortalecimento e enfraquecimento de interesses, né, dos grupos. O GTEL, salvo engano, é um dos poucos que permanece desde então, mas isso tem um impacto também no crescimento da sociedade nacional de pesquisa em telecomunicações, né? Dentro da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, a gente vê a maturidade, que foi um crescimento exponencial desde o início dessas cooperações. Basicamente, a gente passou de uma comunidade pequena, vamos dizer, muito local, ainda no início dos anos 2000, que mais ou menos coincide com o início das colaborações, para uma explosão de temas bastante atuais, alguns deles trazidos e trabalhados bastante aqui em casa pelo GTEL, mimo, alocação de recursos, aspectos que já eram, vamos dizer, temas de interesse mundo afora, mas que no Brasil ainda não estavam nisso aí, não estavam nesse mesmo patamar. E também um ponto de destaque, né, o Rodrigo mencionou que eu tenho algumas funções dentro do sistema de avaliação de pós-graduação, e é importante dizer que dentro dessas nossas tarefas a gente faz uma avaliação de todos os programas de pós-graduação nacionais na área de engenharia elétrica e biomédica, onde telecomunicações está inserido. E um desejo, um driver que nós gostamos de mencionar é que a gente precisa traduzir essa ciência que se faz nas pós-graduações e torná-la aplicada dentro das indústrias. E acho que as parcerias, né, assim, lógico que a gente foca na do GTEL, mas as parcerias que a Ericsson construiu, tanto quanto a nossa, como com outras universidades, colabora fortemente para isso, né? Esse número de patentes que a gente está mencionando, ela se reflete num número extremamente relevante dentro do total da área de engenharia elétrica, que combina áreas que não tem em relação aqui com o que a Ericsson está falando de controle, automação, energia, transmissão de energia. Então, essa parte das patentes e da transmissão de conhecimento, né, dessa transferência de conhecimento para a indústria, é de uma importância nacional. Parcerias como a da Ericsson, em particular essa com o GTEL, tem uma relevância enorme. E esse fato da nossa produção ser fortemente aqui focada com o aluno nos deu possibilidade de um crescimento que eu diria rápido, que a gente não observa em outros grupos até mais antigos do que o nosso. Então, acho que isso são aspectos do modelo ganha-ganha, né, que essa bodas de prata está celebrando, e que nós temos assim, um grande prazer de participar. Eu que participei como aluno, pós-doc, depois como pesquisador, depois como coordenador técnico de alguns projetos, pesquisador principal, e ver todo esse amadurecimento, né, as gerações que foram me sucedendo também com igual e maior capacidade, a gente vê um ambiente extremamente favorável para todo esse aspecto. Aí eu só gostaria de reforçar a minha alegria de fazer parte de toda essa história de sucesso aí. Obrigado, Charles, pelos comentários muito pertinentes, muito completos. Não tem absolutamente nenhuma vírgula a acrescentar. Eu queria só completar esse meu slide comentando também que esses times de projetos contam com a participação ativa de pesquisadores da Ericsson,
principalmente lá da sede na Suécia, com atividades constantes, reuniões online constantes, semanais, quinzenais, e também visitas, né, nossas à sede da Ericsson, também eventualmente visitas dos pesquisadores da Ericsson aqui a Fortaleza. E isso agrega também as habilidades socioemocionais de participação em projetos que são multiculturais, são projetos internacionais e que agregam valor também a essa formação, digamos assim, do portar-se profissional dos estudantes. Tá? Então, acredito que é mais uma dimensão também que complementa esse processo formativo do foco nas pessoas que a nossa cooperação tem. Indo em frente, queria falar um pouco da parte técnica da cooperação. Aqui tem os logos, né? Sistemas 3G, LTE, 4G, 5G. Pesquisa em comunicações móveis. Nesse slide inicial, só para nos lembrar e lembrar o público que está nos assistindo, né, que nós temos essa cadência de cada década, né, a partir da década de 1980, surge a telefonia móvel de primeira geração, e aí a cada década aproximadamente, né, 1980, 90, até os anos 2020, né, quando surge aí o 5G, nós temos essa evolução das gerações, né, dos sistemas de comunicações móveis celulares, em que você vai vendo aí, digamos assim, camadas de serviços, né, que foram sendo agregadas a cada geração, desde a primeira geração, que era um serviço basicamente de chamadas de voz, e aí foi agregando, né, foram sendo agregados serviços, né, mais sofisticados, e notadamente quando houve a convergência das redes de computadores com as redes de comunicação através da internet, principalmente a partir do 4G, nós temos uma grande explosão, né, que está mostrado aqui nesses ícones de serviços e aplicações, aplicativos, né, o surgimento do smartphone ali por volta de 2008, nós temos uma grande explosão e uma grande transformação e impacto das comunicações móveis celulares sobre a sociedade. E aí vocês estão vendo uma série de palavras-chave ligadas a serviços na quinta geração, que nós estamos ainda experimentando a implantação gradual, né, do 5G aqui no Brasil, serviços de banda larga móvel melhorados, de taxas bem mais elevadas, de baixa latência, internet das coisas, digamos, é a agenda técnica do dia hoje, dos sistemas 5G que estão sendo implantados mundo afora. No Brasil, processo em andamento de gradual expansão para mais municípios, para uma cobertura mais ampla, mais uniforme dos sistemas 5G. Uma coisa que alguém pode se perguntar, o que é que acontece, né, nesses 10 anos? Né? Por que por exemplo, de 2010 tem o 4G, 2020 o 5G? O que é que acontece nesse período de 10 anos? Essa é uma curiosidade que alguns estudantes colocam, que pode ser do público em geral. Então, nesse meu slide aqui, eu quero explicar um pouco o que é que acontece com essa janela de tempo. Esses sistemas, eles são muito complexos. Sistemas de telecomunicações móveis, sistemas de comunicações em geral, digitais, são complexos, mas o de comunicação móvel ele tem um grau de complexidade muito desafiante por conta da mobilidade, por conta do ambiente de propagação de ondas de rádio muito desafiante. Então, há necessidade de uma fase de pesquisa, que é essa primeira fase, ou seja, quando se toma a decisão, vamos gerar uma nova geração de tecnologia de comunicação móvel, é preciso alguns anos de pesquisa para que se entenda, primeiro, o que se quer, né? Quais são os novos serviços, os novos requisitos, e segundo, quais são as soluções técnicas que vão habilitar que esses novos serviços e requisitos sejam viabilizados. Então, isso leva alguns anos. Então, nesses 4 ou 5 anos que eu coloquei aqui, né, nesse slide, que precede um segundo momento, que é o da padronização, aqui nós temos uma janela de oportunidade muito interessante para pesquisa, onde entra também a contribuição da universidade de cooperações como a nossa. Né? Ou seja, soluções de pesquisa que serão propostas, serão feitos testes, serão feitas simulações, análises, e algumas dessas soluções, aquelas que forem de melhor custo-benefício, tiverem melhor desempenho, irão para a fase seguinte, que é a fase de padronização. A padronização, que é efetivamente a escrita dos documentos técnicos que especificam essas novas tecnologias. E aí é um outro período relativamente longo, porque a padronização também envolve alguma pesquisa também, alguma discussão técnica, eleição de componentes tecnológicos que vão fazer parte do padrão, de maneira que você tem mais aí um outro período, né, que se aproxima também de 4 ou 5 anos, e
dentro desse fluxo, que pode parecer longo, mas ele é necessário pela complexidade técnica desses sistemas e pelo grau de investimento que está envolvido no upgrade de um sistema, de uma tecnologia, de uma geração para outra, né? Então, a nossa cooperação ela tem uma intensidade grande nessa fase, nessa barra azul de pesquisa, mas ela também continua com participações durante os primeiros anos da padronização. São momentos e estágios de maturidade diferentes, né, da discussão técnica. Na fase de pesquisa é possível especular mais, é possível propor soluções, digamos assim, mais ousadas. Algumas se mostrarão de fato viáveis também, apesar de ousadas, outras ficarão como conceitos interessantes para uma exploração futura. E depois, na padronização, é necessário descer aos mínimos detalhes, né, para ver aquilo que vai ser de fato implementado. Então, isso explica essa janela de 10 anos, e eu acho que é uma explicação que algumas pessoas de vez em quando me perguntam nas minhas aulas de comunicações móveis sobre por que, né, existe essa janela de tempo, essa cadência, digamos assim, entre uma geração e outra. Rodrigo, me permita uma Claro. parte. Eu acho que é interessante mencionar que esse tipo de comportamento sair de uma geração para outra, em particular na nossa colaboração, permite aos nossos estudantes vivenciar todo esse gap aí, não só o espaço da pesquisa, mas também fazer parte ou verificar se aquelas suas pesquisas passaram para a parte de padronização, Isso. o que dá uma visão bastante ampla para o aluno de soluções possíveis, algumas mais viáveis, outras menos, e que você precisa, por vezes, voltar, digamos, para a prancheta para poder redesenhar aquela sua solução inicial para se adequar aos requisitos que estão sendo desenhados quase que em tempo real pelo sistema. Isso também é interessante dizer que o nosso processo de formação, nesse contexto da colaboração com a Ericsson, tem permitido, com sucesso, né, imergir os nossos alunos essas duas etapas aí, que por vezes as universidades atuam somente na parte de pesquisa sem se preocupar muito com essa parte de padronização. Perfeito. E estando num programa de pós-graduação de engenharia, né, Charles? Isso. A engenharia sem a indústria, sem a prática, com todo respeito, é ciência, né? Os cientistas são fantásticos, mas engenharia, ciência. A engenharia está baseada na ciência, sem dúvida. Mas a engenharia precisa dar esse passo adicional de produzir um conhecimento aplicado na ponta, né? E é exatamente, você pontuou muito bem, tanto a etapa de padronização como a etapa de implantação, que está mais a cargo das operadoras, mas há de toda forma um feedback sobre o que é que, por exemplo, de todas essas características dos padrões, o que é que de fato as operadoras estão implantando, o que é que gerou mais resultado na ponta, né? Todos esses feedbacks que a gente também tem ao estar em contato com uma empresa como a Ericsson, ou seja, nós temos esses feedbacks principalmente através desse contato com uma empresa que é a fabricante, a fornecedora da infraestrutura de rede, nos permite fechar bem esse ciclo da engenharia, da pesquisa à aplicação, entendendo os famosos trade-offs, né? O que é que eu preciso perder aqui para ganhar ali, o que é que tem de restrição que eu preciso respeitar para que eu torne essa ideia viável e consiga dessa forma ter um resultado com um impacto mensurável. Esse slide tem uma sopa de keywords, de palavras-chave que representam esses 25 anos de pesquisa. Eu não vou entrar em detalhes, não haveria tempo, seria talvez até maçante. Eu apenas comentaria, né, que uma tentativa aqui minha de organizar esses tópicos em 3 grandes famílias, né, de eixos, ou eixos técnicos, né, eu destacaria o eixo dos sistemas avançados de antena, dentre os quais se inclui notadamente a tecnologia MIMO, né, de Multiple Input, Multiple Output, e o Charles comentou, e eu queria reiterar, nosso grupo foi, através da cooperação com a Ericsson, foi um dos primeiros grupos aqui no âmbito brasileiro, né, do cenário de pesquisa acadêmica aqui no Brasil, a trazer esse tema com ênfase, com esforço, com proposição de uma maneira bastante constante de soluções, produzindo cientificamente de forma consistente, isso já pelo ano 2001, 2002, 2003, já intensificando, né, ou seja, já praticamente no início da nossa cooperação. Então, ou seja, a cooperação atuou também como um vetor digamos assim, de uma atualização da agenda de pesquisa aqui no âmbito nacional,
E ficamos felizes, obviamente, que isso tenha se replicado também de uma forma muito ampla, e esses tópicos, o MAIMO em particular, é um tópico amplamente pesquisado por toda a academia, praticamente toda a academia de telecomunicações aqui no Brasil hoje, né? Também o tema da alocação de recursos, o gerenciamento de recursos de rádio. Nós também fomos um dos primeiros grupos aqui no Brasil a fazer um trabalho num tema que o Charles conhece bem, que é o tema do cross-layer, né? Ou seja, procurar fazer uma conversação entre camadas no sentido, por exemplo, de fazer uma gerência explícita da qualidade de serviço, colocando prioridades em pacotes de dados, essas prioridades sendo negociadas muito próximas da camada física, ou seja, é algo bastante sofisticado na época, também é um tema que está na agenda de pesquisa de muitos grupos hoje, mas realmente a nossa cooperação ela teve essa, digamos assim, esse papel também de trazer tópicos para o cenário de pesquisa aqui no Brasil, à época, tópicos bastante inovadores, né, e que repercutiram bastante aí ao longo dos anos. Eu colocaria ainda um terceiro eixo, que seria o eixo das ferramentas, que a gente poderia falar de ferramentas matemáticas, ferramentas algorítmicas, ferramentas computacionais. Aqui eu estou colocando a palavrinha da moda aqui, destacando o machine learning, inteligência artificial. Há alguns anos a gente chamaria mais de inteligência computacional, né, Charles? Mas os nomes não importam tanto. Tem as modas, mas em essência o uso realmente de ferramentas de aprendizagem, de inteligência, né, de processamento estatístico, também de uma escola de pensamento muito forte que havia já aí, temos que reconhecer, já havia no Brasil uma escola muito forte de pensamento nessa área de processamento estatístico de sinais, e nós bebemos muito disso. Charles se formou muito nessa área, muita especialização e conhecimento nessa área, um bom exemplo também. Então, trouxemos isso para aplicar nesses problemas de comunicação móvel, né, notadamente nesses problemas de múltiplas antenas, de alocação de recursos, né. Nos últimos anos, aqui tem algumas indicações de problemas que nós atacamos com ferramentas que modernamente estão sendo chamadas de aprendizagem de máquina, mas que têm uma origem bastante clara em toda esse campo do conhecimento, né, Charles, de processamento estatístico de sinais, e a evolução que isso teve naturalmente com o poder computacional monstruoso, grandioso, que surgiu aí nas últimas décadas, então catapultando esses algoritmos para um patamar de aprendizagem, né, em dimensões múltiplas, né, muito mais, com capacidade de aprendizagem realmente muito maior. E toda a área de telecom está ainda também procurando entender qual a melhor forma, né, de usar esses algoritmos, né, quando usar, quando eles são talvez uma solução pesada demais para o problema, e quando eles de fato entregam, né, uma solução interessante. Respeitando, né, as né? condições que, por vezes, telecomunicações, Isso. Em particular comunicações móveis, tem muito a questão do tempo real. Tempo real. Que, por vezes, a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina não consegue nos dar uma resposta tão eficiente em tempo real. Então, a gente tem sido um tema também, até esse entendimento, como você bem pontua, é um ponto que carece ainda de mais investigação nesse sentido. Exatamente. E falando de ferramentas, eu queria destacar também a parte de simulação computacional do GTEL. Nós desenvolvemos aqui um toolbox de simulação sistêmica para comunicações móveis. É um toolbox no sentido de que o usuário pode escolher componentes, conectar componentes, né? Esse simulador, e aqui a gente tem que fazer o reconhecimento de muitos programadores que trabalharam ao longo dos anos no desenvolvimento dessa ferramenta. Academicamente, viu, Valéria, essa cooperação com a Ericsson é que viabiliza o desenvolvimento de uma ferramenta desse grau de complexidade, porque academicamente o esforço é muito grande e o resultado não necessariamente se paga em termos de produção científica, né? Até porque, de fato, muitos problemas abordados pela academia não necessariamente requerem um grau de sofisticação muito elevado dos modelos de canal, dos modelos de mobilidade, dos modelos de tráfego. É possível tirar insights com modelos mais simples. Mas quando a gente está numa cooperação em que se visualiza a possibilidade, né, de levar uma solução para um grau de padronização, você precisa convencer alguém que vai implantar isso num produto, né? Então, o nível de sofisticação dos modelos precisa ser compatível com o nível de ambição que você tem dos resultados, da credibilidade dos resultados que você almeja. Então, só uma cooperação como a Ericsson e a continuidade dessa cooperação ao longo de tantos anos é que permite formar uma comunidade de prática, uma comunidade de aprendizagem que compartilha conhecimentos, porque isso é
eu diria assim, uma especialização que vai sendo construída, modelagem e simulação de sistemas de comunicações móveis num nível sofisticado, num nível elevado. Isso não é trivial, e isso não se resolve realmente de um ano para o outro num projeto curto, né? Então, hoje a gente tem, inclusive, a componente de Ray Tracing que está mostrada aí, incorporada ao simulador, permitindo que você faça, inclusive, estudos de caso em ambientes reais, né? E com várias funcionalidades que estão mostradas aí no slide, com diferentes nós, inclusive você pode ter drones nesse simulador, se movimentando em 3 dimensões, funcionalidades de handover, de gestão de feixes, né? Enfim, é possível medir latência, realmente é uma ferramenta bastante sofisticada, é um exemplo de várias ferramentas que a gente desenvolveu, mas na área de simulação sistêmica ela acho que exemplifica bem o resultado acumulado desse investimento e dessa continuidade que permite que essa comunidade de conhecimento se forme, possa compartilhar, inclusive gerações, né, diferentes de pesquisadores e de programadores que se envolveram no desenvolvimento dessa ferramenta. Então é um exemplo que eu queria deixar aqui de resultado, né? A gente poderia falar de tantos resultados, eu seria necessariamente injusto se eu citasse um resultado, não citasse outro. A ferramenta de simulação, eu acho que é um resultado interessante, porque ela é a base para muitos outros resultados, né? Então é um exemplo de um resultado tangível aqui, que habilita estudos bastante interessantes que podem ter esse impacto prático que a gente falava há pouco. E eu queria finalizar, nos aproximando aqui do fim do nosso podcast, comentando que esta semana, nós estamos gravando esse podcast em fins do ano de 2024, esta semana nós assinamos, o reitor da UFC assinou, o vice-presidente da Ericsson assinou mais um conjunto de contratos estendendo a nossa cooperação até 2026. Temos 2 novos projetos entrando no portfólio que eu queria comentar os temas desses 2 projetos e são as cenas dos próximos capítulos aqui da nossa longeva cooperação, é um spoiler, né? Só que antes eu queria dizer o que é 6G, né? Eu acho que o público em geral pode se surpreender um pouco, mas falar de 6G, né? O 5G ainda está se implantando, mas lembra lá da janela que eu falei? Nós estamos naquela janela de pesquisa de alguns anos que precedem a implantação da nova tecnologia. Nós estamos justamente agora definindo o que é o 6G, que serviços novos virão, o que é que as pessoas querem, o que é que a indústria pretende oferecer. Tá? Então, nós estamos naquela fase e os projetos que nós estamos iniciando irão já começar a fazer experimentos sobre soluções e problemas específicos que podem ser relevantes daqui a alguns anos. Mas essa é a dinâmica do processo e esse é o nosso papel aqui na universidade. Essa figura que foi desenhada aqui no GTEL representa a nossa visão do 6G. O 6G é um sistema que amplia as capacidades do 5G, então você está vendo esse triângulo 5G para o 6G. O 5G você tem hoje, né, 3 preocupações fundamentais que continuam, que é a taxa de dados de pico bastante elevada, ou seja, você entregar velocidade de vazão, de throughput em ordem de gigabits por segundo aos smartphones ou a qualquer dispositivo do usuário. Você tem uma preocupação de baixa latência para aplicações como jogos, controle automático, né, carros autônomos, etc. E você tem também a preocupação de que seja possível ter uma grande quantidade de dispositivos conectados, seja isso um estádio de futebol cheio, seja uma fábrica cheia de sensores. Essas preocupações continuam. Mas aqui no GTEL nós gostaríamos de colocar também no plano características complementares a essa, em que o 6G não só amplie essas 3 características, taxa, latência e conectividade massiva, mas acrescente robustez, acrescente resiliência e acrescente confiabilidade. Eu vou dar o exemplo, não muito feliz, mas realista, do desastre que houve no Rio Grande do Sul, no Brasil, esse ano, desastre natural. As telecomunicações colapsaram e a gente viu a fundamentação de como as telecomunicações se tornaram uma questão literalmente de vida ou morte. Então nós estamos falando de sistemas mais robustos, mais resilientes, mais confiáveis às várias situações. Não necessariamente só essas de desastre, que são coisas que a gente torce que sejam raras, né? Mas que quando acontecem, as telecomunicações podem fazer uma grande diferença. Mas também no dia a dia, quando você fica sem sinal
numa rodovia, quando mesmo na cidade, numa região de alta densidade, um ambiente fechado, um shopping center, a sua conexão fica aquém do desejado, fica muito lenta, perde o sinal. Ou seja, nós estamos falando de uma sociedade que depende cada vez mais para as suas funções mais essenciais de uma conexão com a internet. Nós estamos falando aqui da gerência das suas finanças pessoais, do acesso a serviços de saúde, de pagamentos, né? De você acessar um transporte público. Quer dizer, nós estamos falando até de votar, né? Você tem agora o aplicativo que você tem o título eleitoral eletrônico, enfim, nós estamos falando de uma sociedade que está rapidamente migrando para um dinheiro digital, para um conjunto de funções sociais, econômicas, cidadãs que estão atreladas à conectividade. Então, robustez, resiliência e confiabilidade. Em cima disso, aplicações, lado esquerdo e lado direito, aplicações de sensoriamento, aplicações de jogos, realidade virtual, realidade aumentada, veículos autônomos, né? O streaming de vídeo, obviamente, vai continuar crescendo em alta definição. E aí eu comento aqui, né, a gestão de desastres, a cloud móvel, a cloud sem fio, né, acessar a rede, arquivos em nuvem, ambiente corporativo, mas para qualquer um de nós também, de forma muito comum cada vez mais, né? O controle remoto de UAVs, né? De drones, né? UAVs são drones, robôs, né? E também a gente não esquecer das áreas remotas, áreas rurais, que ainda estão sem conectividade, estão excluídas digitalmente, que também entra nessa grande definição de 6G que eu estou colocando aqui. Essa é a nossa visão aqui do GTEL, mas vale a colocar aqui o disclaimer, o 6G não está efetivamente, oficialmente definido, isso são visões e como nós estamos nos colocando aqui nessa discussão conceitual. Tá? Em cima disso, tá? Nós temos projetos, propostas de projetos, tá bom? Que interessam alguns desses aspectos aqui. Então, o primeiro projeto é o projeto de comunicação e sensoriamento integrado. É um tema que está bastante atual, ganhando força, que basicamente envolve usar a infraestrutura de telecomunicações já existente. Essa figura aí está mostrando uma estação rádio base, aliás 2, e está mostrando feixes de antena de comunicação na cor azul e feixes de antena de sensoriamento na cor laranja. Então você pode, por exemplo, através dessa solução integrada de comunicação e sensoriamento, você pode, por exemplo, detectar a aproximação de um objeto voador como um drone numa determinada região. Você pode fazer algum tipo de vigilância ou de monitoramento de espaço aéreo, para dar um exemplo. Tá? Os tópicos específicos que estão colocados aqui na direita, eu não vou entrar em detalhes, né? Se tiver algum especialista aí lendo esses tópicos, vendo o podcast e lendo esses tópicos, vai conseguir entender que a gente vai estar focando questões de topologia, questões de modelagem de canal, questões de desenho de sinais pilotos, são aspectos técnicos muito específicos, interferência, né? Mas o mais importante é dizer para o público em geral que nós vamos pegar as antenas de telecomunicações que já existem e dotá-la de uma capacidade de sensoriar o ambiente, né? Por exemplo, se um veículo cruzou um determinado trecho de rodovia, uma antena de comunicação móvel celular será capaz de fazer a contagem desses veículos, por exemplo, que estiverem cruzando aquele segmento de rodovia, por exemplo. Tem várias aplicações de sensoriamento. Eu acho que vocês conseguem entender a lógica, né, de reaproveitar, fazer mais com a mesma estrutura, né? A mesma estrutura que já existe para o 4G, para o 5G, ela seria adotada no 6G, no sistema 6G, com novas características, né, de fazer o sensoriamento. Esse projeto ele vai ser liderado por 2 dos nossos professores, o professor Walter da Cruz Freitas Júnior, o professor André Lima Ferreira de Almeida, com suas equipes, com estudantes de pós-graduação, com pesquisadores de pós-doutorado, e estamos iniciando formalmente, agora 1º de dezembro, o projeto sobre ISAC, Integrated Sensing and Communications. O segundo projeto que nós estamos iniciando também agora em dezembro é sobre a coexistência de redes terrestres e não terrestres. Então nós estamos falando principalmente de satélites, né? Acho que satélite, comunicação por satélite, internet via satélite é um assunto que entrou realmente recentemente na agenda, na discussão pública, né? De novo, quando houve lá os desastres naturais, não só aqui no Brasil, mas em outros locais do mundo e também em zonas de guerra, a gente tem visto a importância de você ter a comunicação por satélite quando há
infraestrutura de telecomunicação terrestre colapsa, né? E aí o satélite ele tem essa vantagem, né? Também para zonas remotas, zonas rurais, em que a comunicação terrestre ainda não chegou a fibra, ainda não chegou a antena de celular, é um complemento importante. No entanto, há problemas técnicos, tá? Para um celular funcionar com satélite. O público em geral deve estar acostumado aí, existem algumas empresas, algumas bastante conhecidas, que vendem, né, equipamentos de comunicação de internet via satélite, mas nós estamos falando aqui de um celular, de um smartphone que se conecta diretamente com o satélite no espaço. O satélite está se movimentando, nós também. Né? O satélite de baixa órbita ele se movimenta muito rapidamente, sai da linha divisada muito rapidamente. Então, há problemas, de novo, tópicos específicos. Quem for especialista está vendo aqui a listazinha de tópicos, novas bandas de frequência, a questão da mobilidade, a questão da interferência, né, entre a rede terrestre e a rede não terrestre, né, os sinais de rádio que vão trafegar. Essa figura mostra um pouco essas questões de interferência, né, a terminologia, umas palavrinhas meio técnicas aqui, mas em essência você está criando um tipo de link de rádio diferente que não estava previsto até hoje nas redes 5G e, portanto, é preciso avaliar e ver a melhor forma de que essas duas redes, as redes terrestres com as antenas de celular na Terra e o satélite, possam coexistir pacificamente, sem causar interferência e com um uso inteligente, né? Quando chavear para o satélite, quando voltar para a comunicação terrestre. Esse é um outro projeto que eu acredito que atende lá aquela questão que eu falei da resiliência, da robustez e da confiabilidade. Rodrigo? Pois não, Valéria? Não, só para dizer que esses projetos, né, o que está por trás da concepção, né, como eles foram concebidos e etc., eles estão muito alinhados com a agenda de pesquisa da Ericsson, né? Então, os resultados desses trabalhos que serão feitos pelo GTEL, eles serão trazidos, né, para dentro da empresa também, né? A gente tem, como o Rodrigo colocou inicialmente, trabalhamos de forma conjunta, né? Temos publicações conjuntas. E, então, esses resultados, eles serão trazidos para dentro da Ericsson. Então, esses projetos, esse projeto em particular, só complementando, né, ele vai ser liderado também por dois professores, o professor Victor Farias Monteiro e o professor Yuri Silva, aqui do GTEL, dos dois. Por sinal, Valéria, o professor Yuri e o professor Victor estão hoje em Estocolmo, na sede mundial da Ericsson, justamente alinhando detalhes do escopo desse projeto número 2 aqui. Acho que vale a pena pontuar que esses projetos eles não foram impostos pela Ericsson nem caíram prontos na nossa mesa. Eles foram frutos de um processo de gestão de portfólio que a gente tem, que levou uns bons 3, 4 meses aí de discussão, né? Ou seja, uma discussão bastante respeitosa das duas partes, buscando identificar, dentro de um campo amplo de temas que nós poderíamos escolher, aquela minha figura mostrada há pouco, né, mostra ali uma série de possíveis aplicações e possíveis soluções para cada uma daquelas aplicações. Ou seja, dentro de um leque amplo de temas, nós fomos conversando, idas e vindas, reuniões, um processo técnico que exige realmente uma certa dedicação para a gente convergir sobre 2 pontos. O que é relevante nesse momento, o que é mais relevante, o que é mais prioritário, tudo é muito interessante pesquisar, obviamente, mas o que seria mais relevante para a Ericsson e o que seria também, ao mesmo tempo, de um potencial de pesquisa interessante para a universidade, encontrar essa intersecção. E aí surgem esses 2 projetos, portanto, eles são fruto de uma discussão, né, bastante rica, de muito aprendizado, como eu disse, incluindo visitas presenciais, nesse caso mesmo, para o alinhamento fino do escopo do projeto, visando que a gente possa começar bem e já com o pé direito a ter resultados a curto prazo. Nós chegamos ao final do nosso podcast comemorativo dos 25 anos da cooperação da Ericsson com a UFC através do GTEL, e eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, obviamente, agradecer aqui aos meus 2 convidados muito especiais, queridos amigos, o professor Charles e a Valéria, da Ericsson. E eu precisaria fazer um número imenso de agradecimentos aqui, tá? Porque são 25 anos, são muitas pessoas, muitos estudantes, colegas professores,
que, na verdade, como disse o Charles em um determinado momento, carregaram essa cooperação e levaram o trabalho na ponta. Mas vocês dois aqui me permitem fazer esse agradecimento em vossos nomes, né? Eu posso aqui, em nome do Charles, que foi estudante dessa cooperação, que foi pesquisador pós-doc, que é professor hoje da universidade, em nome do Charles, todos esses papéis que ele ocupou, eu gostaria de, em nome dele, então, agradecer a cada um, sintam-se todos calorosamente agradecidos e abraçados, aqueles que por aqui passaram pelo GTEL ao longo desses 25 anos, os professores que participaram desde a fundação e que se formaram dentro da cooperação, e os diversos estudantes, os egressos que estão em vários locais, em várias posições, mundo afora, inclusive na própria Ericsson, também egressos que se integraram à Ericsson e que também contribuem lá. E queria, em nome da Valéria, fazer o mesmo agradecimento a todas as pessoas da Ericsson no Brasil, a gestão da Ericsson no Brasil, do Centro de Inovação, do Departamento de Pesquisa, e há muitos amigos formados aqui no Brasil, muitos amigos também feitos na Suécia ao longo desses 25 anos. Portanto, eu não vou nominar porque eu correrei o inevitável risco de ser injusto, mas todos que estiverem vendo esse podcast sabem que eu estou falando de cada um de vocês, né? Tanto da UFC, GTEL, como da Ericsson, Valéria e Charles, representando esse grupo grande de pessoas que estiveram juntos contribuindo comigo, com a UFC e com a Ericsson nesses 25 anos. Muito obrigado, vocês foram brilhantes, se dedicaram com paixão e o resultado é de cada um de vocês. Cada um de vocês tem lá o seu quinhão nessas bodas de prata que nós estamos comemorando. E bom, só me resta dizer que vem as bodas de ouro, né? Isso. Né, Valéria? Acho que estamos numa relação de muito sucesso, por que não acreditar que ela continue assim por muitos anos, muitas gerações, e contribuindo com a sociedade em última escala, em última análise, né? Formando pessoas competentes, a Ericsson contribuindo com uma sociedade mais conectada, com mais facilidade de comunicação, mais inclusão digital, enfim, eu acho que as missões aí se complementam e vão levando a nossa cooperação à frente com essas contribuições. Então, queria agradecer a você, Charles. Obrigado, Rodrigo. Também queria agradecer a oportunidade, como eu disse, é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer também, não aceito os agradecimentos em meu nome, de todos os que passaram pelas diversas funções que eu também já passei e estou aqui. Mas também queria agradecer em nome da sociedade brasileira, de uma certa maneira, por estar fazendo parte desse processo de avaliação. A sociedade quer que a ciência seja fim para levar melhoria à sociedade. Eu creio que as parcerias que a Ericsson tem tido, e em particular, novamente, a nossa, do GTEL, com a Ericsson, tem sido um desses excelentes exemplos de mostrar o crescimento da ciência e de transformar isso em conhecimento social, né? Em tecnologia que melhora a vida das pessoas, que permite uma maior conectividade, que permite o aumento e melhoria dos sistemas econômicos também. Sem dúvida. Então, agradecer também a oportunidade de novo de fazer parte dessa história e de confiarem, né, nos trabalhos que as universidades e as suas contrapartes aí da indústria podem fazer juntas, melhorando a vida de cada um de nós. Aí. Excelente, obrigado. E a você também, Valéria, por favor, meus agradecimentos a você e, por favor, transmita também a todos da Ericsson Brasil nossos imensos agradecimentos pela confiança, pela parceria. Rodrigo, e eu também gostaria de agradecer a vocês, né? A você também, em particular, pela condução aí com maestria do grupo, né? Que realmente é um grupo que se destaca pela excelência, não só no cenário nacional, como internacional também. Assim, tenho o maior orgulho aí da nossa parceria, entendo que é uma parceria realmente muito bem sucedida, a gente usa como um exemplo, um modelo de cooperação. Então, muito obrigada por isso e a todos aí do GTEL, obrigada. Ok, e agradecer a você que ficou conosco até agora, estamos encerrando esse podcast. Aproveite o canal do YouTube do GTEL, veja outros vídeos de formação que nós temos. Você que é estudante no ensino médio,
mesmo de graduação. Se tiver interesse, nos procure. Temos uma pós-graduação aqui bastante bem conceituada, com espaço e oportunidade também de engajamento nesses projetos que a Ericsson também nos dá como parceria. Portanto, está feito o convite. Venham participar mais aqui conosco do crescimento das comunicações 6G agora, né? Obrigado.